Maio de 2018, o país parou por 10 dias. O país, nesse período, mergulhava em uma crise de desabastecimento sem precedentes, por conta de uma greve massiva dos caminhoneiros, e que acabou expondo uma das maiores dependências que o país tinha naquele momento, ou seja, o transporte rodoviário. O Brasil, nesse período, vivia uma crise de desabastecimento sem precedentes, por conta de uma greve dos caminhoneiros, que expôs a extrema dependência do Brasil sobre o transporte rodoviário. Será possível que após 7 anos desse ocorrido, em meio a um cenário de juros altos e a desaceleração econômica, o Brasil poderia voltar a parar? Para a gente entender o risco disso, a gente precisa voltar lá para 2018. O que aconteceu para que essa crise tomasse forma? O gatilho principal foi a política de preços da Petrobras. Naquela época, o petróleo era indexado ao mercado internacional, e isso fez com que a empresa fizesse ajustes diários nos preços dos combustíveis, principalmente sobre o diesel. Para os caminhoneiros, que são de fato o cerne da logística de abastecimento no Brasil, era um completo caos. E isso ficava quase impossível de que eles conseguissem determinar os custos dos fretes. Com isso, a revolta foi imediata. As reivindicações dos caminhoneiros eram muito claras: uma maior previsibilidade nos preços e um preço mais justo pelo diesel, sendo que esse representava um custo muito importante de toda a cadeia logística, que começou com um protesto setorial, rapidamente se transformou em uma paralisação nacional, que bloqueou cerca de 24 estados e o Distrito Federal. Os 10 dias foram de total tormento para todas as pessoas. Supermercados sem comida, hospitais sem remédios, indústrias parando completamente a sua produção. Realmente era uma situação que parecia não ter nenhum tipo de solução. O governo na época, chefiado pelo ex-presidente Michel Temer, foi forçado a negociar, sendo preciso até a utilização das Forças Armadas para conter essa paralisação. Mas agora a gente avança para 2025. O Brasil, de fato, é outro, mas os desafios também são diferentes, principalmente no cenário econômico. O principal protagonista da economia hoje é a taxa Selic, que no momento que eu gravo esse vídeo, ela está em 15% ao ano, o maior patamar em quase 2 décadas. E os juros altos, eles funcionam como uma espécie de freio na economia. E com isso, também desacelera o crescimento econômico. E isso afeta diretamente os caminhoneiros, porque uma menor atividade econômica implica em um menor consumo. E o menor consumo acaba fazendo com que esses caminhoneiros tenham que transportar cada vez menos produtos. E a prova disso veio recentemente com o tarifaço norte-americano, o que fez com que cerca de 82% das transportadoras no Brasil reportassem uma queda na sua demanda. Mas você pode pensar, e o diesel? Aonde ele entra nessa história? O caminhão e o caminhoneiro precisam do frete, mas antes de tudo, eles precisam do combustível para se locomover, não é mesmo? Ao contrário da volatilidade vista em 2018, hoje os preços estão relativamente mais estáveis para o diesel. E um ponto igualmente importante é que hoje a gente não tem mais esse reajuste diário. Esse último fator, que foi considerado o estopim para a crise de 2018, hoje ele está relativamente controlado. Mas agora a gente vai colocar os dois cenários lado a lado para que você entenda. Em 2018, os preços estavam em alta e muito voláteis. Em 2025, os preços estão mais estáveis e mais previsíveis. Com relação à atividade econômica, em 2018, o Brasil passava por uma recuperação econômica por conta do impeachment. E em 2025, a gente vê uma desaceleração econômica, principalmente por conta dos juros altos. Já a demanda por fretes, em 2018, ela era crescente. Já em 2025, essa demanda vem caindo gradativamente, pesando sobre a remuneração dos caminhoneiros. Muito por conta dos juros altos e de toda essa desaceleração econômica. Mas algumas coisas, infelizmente, não mudam. A dependência do transporte rodoviário ainda segue muito alta. Ou seja, mais de 60% daquilo que é produzido no Brasil é transportado ainda por rodovias. A infraestrutura ainda é bastante precária em alguns lugares, os pedágios são caros e o custo operacional ainda é bastante elevado. Então a gente chega à pergunta: o Brasil pode passar por um episódio semelhante em pleno 2025? A probabilidade hoje é baixa, mas ela não é inexistente. Houveram várias outras tentativas de paralisação
nos anos que se seguiram, mas nenhuma delas acabou ganhando força. A insatisfação dos caminhoneiros, ela não desapareceu, mas ela apenas mudou de foco. A desaceleração econômica e os juros altos vêm criando um cenário bastante complexo. E elas são complexas justamente porque é muito difícil de se prever de onde elas vêm. Elas podem vir do cenário local ou mesmo de uma crise internacional do petróleo. Enquanto a crise de 2018 ela foi uma febre alta e súbita, o cenário de 2025 ele parece mais como uma doença crônica e de baixa intensidade, mas que causa uma debilidade gradativa na economia brasileira. O risco de uma nova paralisação no curto prazo é muito baixo, mas como eu falei, ela não pode ser descartada. Mas e você? Acha que o Brasil pode voltar a parar de novo como em 2018? Coloca aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com quem você acha que pode se interessar pelo assunto, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder mais vídeos como esse.